a invasão dos prédios dos três poderes em Brasília, por manifestantes contrários à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi repudiada por líderes evangélicos. Pessoal, é claro que eu sou contra ato de vandalismo, depredação do patrimônio público, mas eu tenho legitimidade para isso. Afinal de contas, eu nunca cometi nenhum ato de vandalismo na minha vida. Agora, a esquerda sendo contra isso, que moral vocês têm? Afinal de contas, não é Carlos Marighella que é o herói de vocês, um terrorista? O Flávio Dino, que agora está dizendo contra, em 2017, quando a esquerda fez isso, exatamente no mesmo lugar, da mesma forma, ele disse que a voz do Brasil se fará ouvir. Nós temos que agora aguentar o Nicolás Maduro, que é o ditador da Venezuela, dizer que está com Lula e contra os atos de vandalismo. Inclusive, até o Boulos agora foi chamado para poder falar contra os atos de terrorismo na CNN. Olha só que incoerente, não é mesmo? Ou seja, as manifestações elas precisam ser pacíficas, ordeiras e assim que eu as defendo. Mas também devem ser respeitadas e não tratadas com deboche ou perder o mané. Então aqui repassando, eu tenho moral para poder falar isso. Você não. Eu tenho moral, você de esquerda não. Valeu. Tô gravando esse vídeo muito importante para todos os brasileiros. Tô aqui nos Estados Unidos, já tem pouco tempo. Vou ficar mais um tempo aqui, mas eu estive no Rio de Janeiro, conheci os meus amigos patriotas do QG do Rio de Janeiro, conheci pessoas inteligentes, pessoas de bem, trabalhadores, pessoas de caráter. Vi muitos infiltrados lá, tá bom? Eu vi pessoas ordeiras, eu vi pessoas que são extremamente limpas. Elas arrumam tudo, fica tudo arrumado o tempo todo. Vi muita gente com muito amor, muito carinho, muito respeito com a nossa nação, com a nossa pátria. O que vocês viram em Brasília se chamam infiltrados. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos com Trump. Absolutamente igual. Eles arquitetaram isso e levaram os patriotas e fizeram essa bagunça toda. Bom, os Black Blocs está aí para isso. Então, você que é inteligente, coloca a sua cabeça para pensar. Mas pessoas... E eu acho que em Brasília, com certeza, é a mesma coisa. Os nossos patriotas em Brasília são iguaizinhos do Rio de Janeiro e do Brasil. Todo o Brasil. E é por isso que eu vim aqui falar com você sobre isso. Daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi, daquilo que eu tenho propriedade para dizer. Tá bom? Eu amo vocês. Pátria amada Brasil. Povo de Deus, vou fazer aqui uma série de stories para falar um pouco sobre esse episódio hoje no Brasil, né? Sobre essa invasão, sobre tudo que foi noticiado hoje. Mesmo estando fora, mesmo estando de férias, a gente, claro, né? Pelo Twitter, a gente acaba ficando por dentro de tudo, também chat da família, enfim, a gente está sempre por dentro das coisas que estão acontecendo no Brasil e nosso coração entristece. Eu decidi fazer essa série de stories aqui, eu queria muito vir aqui, queria muito falar um pouco sobre, porque até algumas pessoas me escreveram aqui por DM perguntando: vocês não se importam com o que está acontecendo com o Brasil, vocês não se posicionam, vocês abandonaram, vocês entregaram os pontos. Então eu queria falar um pouquinho, né, trazer o meu posicionamento. Então vamos lá. Durante as eleições, eu vou falar por mim, tá? Não vou falar de igreja brasileira, de pastores, A ou B, nada. Vou falar por mim. Eu escolhi um lado, né, que foi o lado do Bolsonaro, e me posicionei muito. Estive bem perto da Michelle, estive lá no palácio, estive orando lá dentro. Era o que eu acreditava ser o melhor para o Brasil, e estive do lado, sim. Realmente eu tomei um partido, né? E defendi essa causa. E vocês não imaginam como é difícil, né? As coisas que eu tive que ouvir, né? Quanta agressão, quanto palavrão, quanto xingamento, sabe? Vocês não têm ideia, né? Do preço que a gente paga por se posicionar. É muito mais difícil que o que vocês possam imaginar.
se posicionar politicamente é muito arriscado. É uma coisa muito arriscada, porque a gente que tem uma certa notoriedade, né, exerce influência sobre milhares de pessoas. Então, para a gente vir aqui, a gente tomar um partido, né, deixar o nosso posicionamento muito claro, eu não estou aqui me esquivando arrependida, não. Vocês vão entender onde eu quero chegar, né? Mas eu só quero responder essas pessoas que estão me perguntando: vocês não se importam? Eu me importo. Me importo tanto que orei, me importo tanto que me posicionei, me importo tanto que dei a cara a tapa aqui, me importo tanto que ouvi as coisas mais horrorosas, mais horríveis, mais mal educadas, ameaças até. Me importo tanto que me expus a isso tudo. Me importo tanto que lutei da maneira que eu acreditei. E eu continuo acreditando que o PT estar no poder é a coisa mais desgraçada que poderia acontecer no Brasil. Como que nós podemos permitir, como nação, não estou falando só de quem é de direita, né? Na verdade eu não sou de Cristo, mas como que nós cristãos no Brasil, a gente está aí há uma semana de governo, a gente já viu um monte de coisa horrenda acontecendo, sendo liberada, decretos, enfim, do PT. Tá, é a pior coisa que poderia existir, mas foram eleitos e eu até coloquei no Stories, repostei um story aqui do Theo Hayashi falando sobre cuidado que a gente tem que ter, e eu coloquei lá bem feito, porque eu acho que o Brasil tem realmente que experimentar, então, o que é o PT de novo, sabe? Não escolheu? Então que prove. Não votou? Então que tenha o governo. Se a gente tem 30% de evangélicos que votou no PT, né? Então que tenham o governo que eles escolheram, não é verdade? Bem feito, bem feito. Escolheu, votou, decidiu pelo PT. Então, eu acho que o Brasil, então, tem que ter o governo que escolheu ter, que merece ter. E aqueles que não concordam com o PT, que não votaram no PT, que não fazem parte, não têm parte com o que está acontecendo ou que ainda vai acontecer com o PT, né? Esses vão ser guardados, vão ser salvos. É como uma pandemia, como uma peste que assola o mundo, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são guardados, estão em Deus, descansam no Senhor, vão ser guardados, vão ser livres. Se não fosse assim, a igreja não teria chegado até aqui. Então não é PT ou qualquer outra ideologia que vai nos parar. Assim que eu acredito. Agora, falando especificamente de hoje, sou bolsonarista? Não sou bolsonarista, né? Já justifiquei meu voto, já falei por que nós, como casa, escolhemos votar no Bolsonaro, porque os princípios eram os que mais se aproximavam dos nossos, né? E falando especificamente do que está acontecendo hoje no Brasil, não concordo. Concordo com o PT? Jamais. Mas concordo também com o que está acontecendo hoje? Nunca. Não é assim, sabe? Eu acho que o Brasil teria aí que experimentar mais 4 anos de PT, não escolheu, então agora vai experimentar 4 anos de governo e vamos fortalecer a direita, vamos votar bem nas próximas eleições, né? É isso que a gente tem que fazer, né? É isso, mas não lutar, não com violência, não quebrando, deteriorando, machucando, matando, não, eu acho que mancha um movimento. E aqui, meus amados irmãos, que porventura concordem com o que está acontecendo hoje, eu acho que vocês precisam entender a forma que Jesus age, a forma como o reino de Deus se expande e acontece. Os discípulos, quando Jesus morreu, né, eles ficaram muito desapontados porque estavam esperando um revolucionário, alguém que pudesse destituir todo o Império Romano e os libertasse daquele regime político, daquela escravidão. E Jesus morreu, ressuscitou e mostrando a todos nós até hoje como é que o reino de Deus, como é que as coisas se resolvem, né? Então, se você tem colocado a esperança em homens, em partido político, em regime político, eu acho que você precisa, tá começando o ano, você precisa então começar, sabe, pedir o Espírito Santo para te trazer, te dar um discernimento, para você entender como é que funciona. E se eu me importo com o que está acontecendo no Brasil, me importo muito. Me importo orando,
que eu acho que é hoje, é sem dúvida a arma mais eficaz. As nossas armas são espirituais. Com certeza, orando, lembrando ao Senhor as promessas que Ele tem para o Brasil, né? Pedindo livramentos, sabe, pedindo que a misericórdia dele se renove sobre a nossa nação. É assim que eu me importo, porque antes da eleição a gente posicionou, a gente tentou convencer, a gente falou, a gente alertou acerca dos perigos e também falamos sobre essa idolatria, sabe, desse bolsonarismo, sabe, essa coisa que tomou a igreja. Não é assim, né? Então eu me importo sim, continuo me importando, orando e confiando somente em Deus.